qual das proposições a seguir apresenta a negação da proposição composta, o sargento PMJB está na ronda ostensiva e o sargento PMBJ está de sargento de dia. Então, nós temos o seguinte, como ele quer aqui uma negação de uma proposição composta, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é o I, caso nós temos uma conjunção. A representação simbólica é P e Q. Como nós queremos a negação dessa proposição composta, que é uma conjunção, o que nós vamos ter? Não P ou não Q. E aí você vai olhar nas tuas alternativas, quais delas apresenta o OU. Eu tenho o OU aqui na letra B, o OU na letra C. E nenhuma mais eu tenho. Então, significa que ou vai ser a B ou vai ser a C. Essa primeira parte aqui da proposição, o sargento PMJB está na ronda ostensiva, vai ser negado. Então, a gente vai dizer que ele não está nessa ronda. Então, a alternativa que vai ter o não é a letra B. Então, negamos aqui a primeira parte. O sargento PMJB não está na ronda ostensiva ou trocamos aquele I pelo ou. O sargento PMBJ não está de sargento de dia. Então, nós temos aí a letra B como alternativa correta. Questão número 12 é uma questão da banca Sebrasp. Ele apresenta 3 proposições e quer saber se a proposição 2 pode ser escrita de forma equivalente da seguinte maneira. Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram prejuízo. Então, você vai olhar a proposição 2. Proposição 2, você tem aqui um se então. O então ele foi omitido, mas ele existe. Então, nós temos uma proposição do tipo condicional. Se P, então Q. Para fazer a equivalência da condicional, você tem duas possibilidades. Ou vai usar a disjunção ou a contrapositiva. Então, essa primeira parte aqui da questão, nós vamos chamar de proposição P. E essa segunda parte, nós vamos chamar de Q. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos negar as duas e inverter o lado. Então, aqui no caso, o que ele fez? Ele manteve aqui, ó, essa proposição aqui, ele fez o não P. Não P, então não Q. Negou aqui os mutuários tiveram prejuízos. É a negação, porque ele omitiu aqui o não. Tirou o não, fez a negação. Só que ele esqueceu de mudar a ordem. Então, o correto seria, se os mutuários tiveram prejuízos, note que aqui nós temos não que é a negação dessa parte aqui. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas. Foi adicionado um não para poder fazer a negação de P. E como ele não fez essa inversão, esse item está errado. Aqui você tem o seguinte, a banca Sebrasp, normalmente ela coloca algumas proposições e pede para você analisar uma. No caso, ela me deu aqui 3 proposições, P1, P2 e P3, e pede para você julgar se a negação correta da proposição P1 pode ser escrita ou expressa da seguinte forma. Se a fiscalização não foi deficiente, as falhas construtivas foram corrigidas. Então, primeira coisa que você vai ter que identificar quando você tem negação e equivalência é qual é o conectivo. No caso, o conectivo aqui é o se então. O se então é para nós a nossa condicional. Como que a gente faz a negação de uma condicional? Para fazer a negação de uma condicional, para fazer a negação de uma proposição condicional, você vai manter a primeira parte e negar a segunda. Então, no caso, essa primeira parte aqui, a fiscalização foi deficiente, vai permanecer inalterada. E essa segunda parte aqui, nós vamos fazer a negação. Como nessa segunda parte você tem a presença do não, para fazer a negação, basta você remover esse não da frase. Então, como que nós vamos reescrever essa frase? A fiscalização foi deficiente, mantive toda a primeira parte, que é o P, e aparece aqui o conectivo I, as falhas construtivas foram corrigidas. Por que ficou dessa forma? Porque o não ele saiu, tendo aqui a negação da proposição Q. Então, significa que esse item é um item que está errado. A frase que ele nos deu aí, ela não expressa a negação correta da proposição P1. Tá? A banca Sebrasp, ela gosta de colocar algumas proposições para a gente fazer análise. Então, ela me deu aí P1, P2 e P3 e quer saber a respeito da proposição 1 se ela é equivalente a não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Então, como ela quer trabalhar aqui apenas a proposição 1, as demais eu vou apagar. Então, nós temos aqui a proposição 1. Para fazer equivalência de uma condicional, porque nós temos aqui um se então, e nós temos um se então, nós temos duas possibilidades. Ou faremos pela disjunção ou pela contrapositiva. A contrapositiva vai gerar para nós um novo se então, com as proposições com a negação das proposições com ordem invertida. Como eu estou vendo na alternativa que não tem um se então, significa que nós vamos usar aqui a disjuntiva. No caso, vamos fazer pela disjunção. E como que a gente vai fazer essa equivalência? Fazendo a equivalência, nós vamos negar a primeira parte aqui. A fiscalização foi deficiente, vai ficar que a fiscalização não foi deficiente. Vai aparecer aqui no lugar desse se então um ou. Tá? E nós vamos manter a segunda parte. As falhas construtivas não foram corrigidas. E aqui nós temos o seguinte, nós podemos representar essa proposição aí da seguinte maneira. Tá? Nós podemos dizer o seguinte, que aqui eu tenho a fiscalização
fiscalização não foi deficiente como não P, vou dizer que é a proposição não P, e as falhas construtivas não foram corrigidas como não Q. Então, como que a gente pode representar de forma simbólica? Nós podemos representar assim, não P ou não Q. E pelas leis de Morgan, na verdade, nós temos a equivalência de quê? Da negação da minha conjunção. Então, quando você tem uma conjunção P e Q e faz a negação, o que você encontra? Você encontra não P ou não Q, que é justamente o que nós temos. Então, nós vamos nesse sentido aqui. Nós temos essa proposição composta e vamos chegar a essa. Chegando a essa proposição, o que nós vamos ter? Não é verdade que é justamente essa negação que está aqui na frente. Não é verdade que a fiscalização foi deficiente, que é a nossa proposição P, e ó, o nosso I aí, o condicional I, e as falhas construtivas foram corrigidas. Será o nosso Q. Então, temos exatamente o que diz as leis de Morgan. Temos o não aqui. Não é verdade que a fiscalização foi deficiente, é a proposição P, e que as falhas construtivas foram corrigidas. Então, significa que esse item é um item que está correto. Essa já foi uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho, mas ela também é possível de ser feita e é interessante que você veja questões com diversos níveis de dificuldades e seja perguntada para você de diversas formas. Assim você vai aprender a resolver qualquer tipo de questão. Aqui é o clássico das questões da banca Sebrasp. Ela coloca um texto bem grande e faz uma pergunta bem específica. Então, eu sugiro que você leia direto essa pergunta aqui. Então, ele diz o seguinte, a proposição se André é culpado, então Bruno não é suspeito, é equivalente a. Então, ele quer a equivalência aí de um se então, de uma condicional. Quais são as formas de equivalência que você tem de um se então? Ou você vai ter uma disjunção ou uma contrapositiva. E aí, qual que é o grande segredo? Você já olha para as alternativas. Todas as alternativas aqui têm o se então. Significa que ele usou uma contrapositiva e é o que nós vamos fazer aqui. Então, como que a gente faz a contrapositiva? Nós chamamos aqui de P e aqui de Q, e nós fazemos o seguinte, nós escrevemos, só que o P vai para frente, na proposição, tá? Vai passar do então, e o Q vai vir para antes do então, só que ambos a gente vai negar. Então, vamos escrever da seguinte forma. Se Bruno é suspeito, porque antes aqui nós tínhamos que Bruno não é suspeito. Na hora que a gente faz a negação, nós tiramos esse não. Tirando o não, vai ficar que Bruno é suspeito. Se Bruno é suspeito, aqui nós temos o nosso não Q, então André não é culpado. Por que André ficou não é culpado? Porque aqui ele disse que André é culpado. Então, nós vamos colocar que André não é culpado. Porém, nas alternativas, não tem dizendo que André não é culpado, mas tem um sinônimo. Qual é o sinônimo de você não ser culpado? Você seja inocente. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A, que diz o seguinte, se Bruno é suspeito, então André é inocente, porque ele substituiu aí o não é culpado pelo é inocente. Considere a seguinte proposição lógica. Cecília é advogada e chefe de cozinha. Então, nós temos aqui a primeira coisa é identificar o que ele quer. Se ele quer uma equivalência ou uma negação. Quando a gente tem aí o i ou, normalmente se pede a negação. A negação da proposição composta que tem o conectivo i. Então, nós temos aí P e Q. Queremos a negação. A negação de P e Q vai ficar quem? Vai ficar não P ou não Q. Então, no caso, vai aparecer o ou. Esse I vai sair, o I vai sair, vai aparecer um ou. Aqui nós vamos negar dos dois lados. Então, aqui vai ficar Cecília não é advogada ou não é chefe de cozinha. Então, nós vamos procurar essa frase aqui e vamos ver que não tem a frase construída desta forma. Então, vamos procurar a única que tem um ou aqui, que é a letra A, que é a alternativa correta. E por que as outras não estão corretas? Ele usa aqui, ó, o portanto, usa o mais aqui também e usa o nem. Então, portanto, mas e nem, eles indicam o conectivo I, são equivalentes ao conectivo I. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Porém, na letra A ainda tem outro detalhe. Ela só coloca o não em um dos lados da proposição. Então, aqui nós temos o seguinte, Cecília não é advogada ou Cecília não é chefe de cozinha. É assim que nós temos a leitura da questão e, sem dúvida alguma, será a letra A. Dentre as operações com conectivos lógicos para proposições P e Q, listados abaixo por significado, assinale aquela que é falsa. Então, ele quer saber aqui, dessas 5, qual é a que está errada. Nesse caso aqui, nós vamos procurar da seguinte forma. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a negação dessa proposição aqui do tipo condicional, está aqui a setinha representando aí a nossa condicional, vai dar P e não Q. Então, ele coloca aqui que vai ficar uma conjunção
e o símbolozinho da negação. Eu vou colocar aqui a lista de equivalências e negações. Então, como ele está falando aí que ele é a negação de uma proposição do tipo condicional, como é que ela fica? Ela vai ficar do tipo P e não que. Então ele falou aí certinho. Vou marcar que isso aqui está correto. Não é o que ele quer a falsa. A dupla negação de uma proposição é a própria proposição. Então esse conceito aqui está correto. O item C é a negação de P ou que. A negação, tá? A negação aqui está escrito negação, mas é a negação aqui de P ou que vai dar quem? Não P e não que. Aqui na questão faltou o tiozinho aqui e o tiozinho aqui, tá? Eu olhei na prova e realmente está faltando, então para mim é uma questão que poderia até ser anulada. O item é a negação do i, seria aqui a negação da conjunção, não P e que, vai ficar quem? Não P e não que, também faltou o tiozinho aqui, ó, tio aqui e o tio aqui, e a única que é falsa e não tem sentido algum é ele falar isso aqui, ó, que a negação de P e que é P e não P não que. Ficou assim, P não que. Não fez nem sentido. Então, para mim, é uma questão que ficou mal elaborada, mas é interessante que você veja, para que você possa, na hora que estiver fazendo seu concurso, pegou uma questão que realmente você viu ali que não tem nada a ver e não vai estar correta, você já pula para uma próxima e continua fazendo. Porque o segredo do concurseiro, o concurseiro que passa em concurso, é ele resolver muitas questões para ele saber identificar questões fáceis, questões difíceis, questões trabalhosas e estar muito bem preparado. Considere a frase: se uma pessoa é menor de idade e viajou para outro país, então foi acompanhada dos pais ou possuía autorização judicial. Julgue o item a seguir. A proposição equivalente à frase é: se a pessoa não foi acompanhada dos pais e não possui autorização judicial, então não viajou para outro país ou é maior de idade. Então nós temos o seguinte: como ele quer que você faça a equivalência, você vai ter que lembrar o seguinte: aqui você tem uma proposição do tipo condicional, tem um sim então. Então quais são as formas de equivalência da condicional? Ou você vai ter pela disjunção ou pela contrapositiva. Como ele está mostrando aqui que continuou um sim então, o que você vai fazer? Você vai fazer a negação, a equivalência dessa frase aqui em cima, utilizando a contrapositiva. Então essa frase de cima, nós temos aí o seguinte: temos se uma pessoa é menor de idade e viajou para outro país, então foi acompanhada dos pais ou possui autorização. Então como que a gente faz a contrapositiva? Nós pegamos essa parte aqui que está na frente, tá? E passamos ela para depois do então, só que nós vamos negar. E essa parte que está depois, ela vai vir aqui para frente, também sendo negada. Só que o que acontece? Aqui eu tenho um i, eu tenho uma proposição composta e aqui eu tenho um ou. Então, na hora que a gente for fazer a inversão, o que acontece? Eu vou ter que lembrar o seguinte: como que eu faço a negação de um i e como que eu faço a negação de um ou, de uma conjunção e de uma disjunção? Então, para fazer a negação de uma conjunção, uma frase que tem lá uma proposição composta ligada pelo i, eu troco o i pelo ou e nego as duas partes. Então eu vou trocar esse i pelo ou, vou negar as duas partes e vou jogar para frente. Com o ou vai ser similar, só que o ou vai virar um i. O ou vai virar um i e eu vou negar essas duas partes. Então, reescrevendo a frase, como ela vai ficar? Ela vai ficar assim, vai manter o sim então, porque eu estou fazendo pela contrapositiva. Continuo sim então, para eu verificar se vai dar igual, tá? Esse i vai passar a ser um ou, aqui o ou, tá? E aí a gente vai negar. Uma pessoa é menor de idade. Então, a pessoa, ela vai ser o quê? Ela não vai ser menor de idade. E aqui ele diz que viajou para outro país. Eu vou colocar aqui não viajou para outro país ou é maior de idade, porque ser maior de idade é a negação de ser menor de idade. Então, acontece isso também às vezes nas questões. Então, como ele coloca aqui que é maior de idade, é justamente a negação de ser menor de idade. Então, esse lado aqui está ok. Agora, o outro lado ele diz aqui que foi acompanhada dos pais ou possuía autorização judicial. Esse ou vai virar um i, tá? E eu vou ver que não foi acompanhada dos pais e que não possuía autorização judicial. Então, exatamente o que nós temos aqui, uma contrapositiva, eu tenho uma contrapositiva na frase abaixo. Então, se é uma contrapositiva, ela é uma frase equivalente à proposição que você tem lá, condicional, se então, e esse item é um item que está certo. Essa foi uma questão da banca Quadrix. Normalmente a banca Quadrix pega alguns concursos que são mais importantes, concursos de conselhos, e que o salário é um pouquinho maior. Então, por isso, nas questões que ela coloca, tem um grau de idade um pouquinho maior.
Observe a disjunção. Então, ele já diz aqui que é uma disjunção e ele pede a negação. A negação da disjunção, P ou Q, quando a gente faz a negação, vai ficar o seguinte, vai ficar não P e não Q. Então, nós vamos trocar esse ou aqui, que é a disjunção, pelo I, e vamos negar os dois lados aqui da minha proposição composta. Só que aqui já tem um não. Então, quando já tiver o não para você negar, é só remover. Você remove o não dos dois lados, está apresentando, e a tua frase ficou: Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação. Vai nas alternativas, procurar a alternativa correta. Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação. Alternativa correta, letra D. Analise a proposição composta a seguir. Maria viaja para o Rio de Janeiro se e somente se Fernando viaja para São Paulo. Alternativa, assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição composta. Então, como você tem aqui um se e somente se, vamos lá, você tem a proposição do tipo P, se e somente se. Quais são as possibilidades de negação? Ou você vai ter P ou que é você ter aí a transformar o teu bicondicional numa disjunção exclusiva, ou você vai ter também uma disjunção exclusiva, só que negando, não P ou não que. Então, nós vamos procurar aqui o seguinte, as que tem o ou, caso aqui eu tenho uma que tem o ou, tenho mais uma aqui que também tem o ou, e vou ver o seguinte, se nesse caso aqui tiver mantido aqui, viaja para o Rio de Janeiro e viaja para São Paulo, nós vamos ter uma resposta correta. Então, vamos lá. Maria viaja para o Rio de Janeiro, manteve. Fernando viaja para São Paulo, também manteve. Só que aqui eu tenho não dos dois lados. Então, o que aconteceu nessa questão? Nessa questão, a banca se enrolou e colocou aí duas alternativas corretas, duas formas de você fazer a negação da bicondicional. Ou você faz o tradicional ou, tá? Ou P ou Q, ou você pode ter também ou não P ou não Q, que seria outra possibilidade. E aconteceu de ter as duas alternativas e acabou que essa questão foi anulada. Então, os itens C e D são itens que estão corretos.